Ora, muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no meu Instagram. Desta vez para falarmos com a Presidente Hilda Amaral da WNBF Portugal. Para quem não sabe, a WNBF é a Federação de Culturismo Natural. E hoje vamos estar à conversa com ela para tentar perceber um pouco mais como é que funciona e em que moldes é que vão ser feitas as competições da WNBF Portugal. Eu não sei se ela já está aqui em direto através... Ora vamos... A Hilda. Olá, Hilda, boa noite. Boa noite. Não sei se me consegues ouvir. Sim, estou a ouvir um bocadinho baixinho, mas eu já vou aqui pôr um bocadinho mais alto aqui o som do meu telefone. Tá. Estou a ouvir, estou a ouvir bem. E Ok. então, tu não te encontras em Portugal, certo? Exatamente, sim. Eu, neste momento não estou a viver em Portugal, mas vou frequentemente. Agora, com a situação de Covid, é que está um pouco mais complicado. Sim. Mas estás na Suécia, é isso? Exatamente. Estou aqui, já vai fazer Exatamente. meio, mas pronto, sempre cá e lá, em vários países, mas Sim, sim. encontro-me aqui. Ok. E eu estou a ouvir um bocadinho assim baixo, assim, um bocadinho no fundo, parece-me assim um bocadinho no fundo do poço, eu ouço, mas às vezes parece-me ter aí uns cortes. Mas eu não sei se o pessoal te está a ouvir bem, pode ser só Se o pessoal não do está a meu ouvir fone. bem, digam qualquer coisa que eu tento mudar os headphones ou tento até Pessoal, começar. digam quem tiver aí connosco na live, pode dar aí o feedback em direto se está a sair bem o som da Hilda. Eu vou ouvindo aqui um bocadinho de fundo, mas vamos avançar e Mais vamos. alto também. Sim, porque assim, eu se puser mais alto, fica muito estridente aqui no meu fone. E eles estão a dizer que não se ouve muito bem Ok, o eu vou teu. desligar então e vou tentar só comunicar só com o telefone, está bem? Ok, ok. Obrigado, pessoal, pelo feedback aí do som. Ok. Penso que agora já me conseguem ouvir melhor. Sim, sim, agora sim. Agora já te consigo ouvir melhor. Ora, Hilda, antes de mais, queria-te agradecer o facto de teres disponibilizado o teu tempo para estares aqui connosco a esclarecer todas as questões que vão surgindo à volta da Federação, da Associação WNBF, porque há muito desconhecimento ainda, mesmo no seio do pessoal ligado ao culturismo, acerca da mesma, É visto que verdade. também ainda é recém-criada, e eu queria te agradecer desde já a tua disponibilidade para estares aqui connosco, para nos esclarecer isso. E antes de mais, queria que tu te apresentasses, porque uma grande parte do pessoal ligado ao culturismo também não te conhece, assim como não conhece a WNBF, e eu queria que fizesses uma breve apresentação aqui para o pessoal. Pronto, antes de mais, outra vez eu agradeço imenso o teu convite. Não é que nós não quiséssemos fazer mais entrevistas ou tudo mais, mas é assim, como isto só também uma breve explicação da situação, nós estamos naquele impasse de ter as coisas resolvidas, portanto foi-nos assim uma situação um pouco complicada estes meses e parece que andámos um pouquinho despercebidos, mas não foi porque nós quiséssemos, é porque infelizmente teve um pouco que ser. Portanto, eu agradeço imenso Claro. teres feito este convite. E pronto, assim, realmente há pessoas que ainda não me conhecem. Eu estou dentro do mundo do desporto, não só da parte do bodybuilding, mas um pouco nas outras áreas. Já faz alguns anos e eu comecei com a WNBF nas Filipinas, em que eu fiz parte da mesa de jurados.
Eu peço desculpa se ouvirem os meus gatos se andarem de um lado para o outro, mas pronto, Sem estando em problema casa nenhum. é o que é. E portanto comecei lá, fiz parte da mesa de jurados, tive várias reuniões com a WNBF dos Estados Unidos, com o presidente, e sempre mostrei o meu, ou seja, a minha disponibilidade de trazer a WNBF em Portugal. Aliás, eu até fiquei na altura, mas porquê é que não existe? E foi a partir um pouco daí que surgiu, portanto, assim, isto não foi uma coisa que surgiu apenas no ano passado, isto já estamos a falar, já vai fazer 3 anos e meio. Isto agora, assim, não me recordo, tenho que ver quando é que foi a minha última vez que falámos, ou a primeira vez que falámos nas Filipinas, mas já vai fazer imenso tempo. Portanto, é uma coisa que já está a cozinhar já há algum tempo e Uhum. e pronto. Só que E não existe como é que surgiu? Tu já és praticante de musculação há muito tempo? Tu já competiste alguma vez? Como é que foi como é que surgiu o culturismo? Como é que surgiu? Sim. Já sabemos que foi nas Filipinas, que fazias parte da mesa de Uhum. jurados, mas como é que isso surgiu na tua vida, sendo tu uma pessoa ligada ao desporto, mas como disseste, em outras áreas, como é que chegaste ao culturismo e o que é que te fez vir para esta modalidade? Certo, assim, o culturismo sempre foi uma paixão, mas eu nunca competi. Eu sempre estive no lado da parte de treinar atletas. Portanto, Sim. eu sou personal trainer e para além na área do culturismo treinei outros atletas noutras áreas. Portanto, eu estou do outro lado. Sempre tive também a vontade de competir. Aliás, o presidente da WNBF nos Estados Unidos sempre me disse: Hilda, porquê que não competes? Não competes? Mas assim, foi sempre algo que eu gosto mais de estar do outro lado. Gosto mais Sim. pronto, de estar na outra área e de treinar as pessoas e estar dentro do processo de ver a evolução dos meus atletas. Sim. Portanto, é essa a minha parte, não tanto como a experiência de competir, mas na parte da experiência de treinar, de estar do outro lado. Eu peço desculpa, o meu português às vezes é um bocadinho complicado, então as minhas palavras Estás perdem um fora, já pouco em estás fora há inglês. algum tempo. Sim, sim, Mas sim. pronto, eu, Mas pronto, está-se a por isso é perceber perfeitamente. como na mesa de jurados, portanto, é essa a área que eu gosto mais na parte Sim, de. Pronto. sim. Mas tu assistias a culturismo antes disso? Já Sim, sim, havias sim, sim, sim. competições? Sim, sim, Sim. sim, exatamente, sim. Sim. O culturismo normal ou já assistias, ou começaste só por assistir a competições de culturismo natural? Outras competições também, certo? Sim. Mas para falar a verdade, foi até um pouco mais nas Filipinas que me deparei mais com a situação do uso de substâncias pronto, Sim. que eu nunca concordei, até porque eles têm realmente uma taxa de uso bastante elevada. Uhum. E foi daí que eu me liguei com a WNBF, porque era algo que eu gostava mais, daí de Sim. ser interessado para trazer também esta ideia para Portugal. E foi um pouco mais por aí, mas sim, realmente eu já tinha acompanhado outras competições que não têm os mesmos critérios que nós. Ok, então já respondeste aqui uma das perguntas que eu tinha aqui, que era porquê o culturismo natural? Porque efetivamente não te identificavas com o modo de operar das outras associações ligadas ao bodybuilding mais convencional, não é? Exatamente. E é mais, foi um pouco mais para dizer, porque eu, aliás, foi isto até muito antes na altura de pertencer à mesa de jurados da WNBF, na altura em que eu até estava a pensar em competir, surgiam-me as dúvidas de como é que eu vou competir com alguém que toma certas substâncias, ou seja, no meu ponto de vista não era muito justo. E às vezes Sim, até nem se vê tanto nas categorias femininas, mais nas sim, categorias masculinas, certo que existe uma grande discrepância entre certos atletas, e eu nunca concordei com isso, ou seja, ficava sempre naquela como é que ia ser justo para certos atletas que queriam ser naturais e outros que não eram, porque há certas sim, competições que não fazem qualquer teste, portanto não há qualquer diferença entre uns e outros.
E então foi um sim. pouco por aí que comecei a ir pelo caminho da WNBF e surgiram os contactos, surgiu o gosto Uhum. e, portanto, foi uma coisa natural de ter-me ligado a eles, claro. Hilda, eu sou honesto. Eu acompanhei muito pouco até agora sobre competições naturais. E sei pouco acerca de como é que funcionam. Eu estou ligado ao bodybuilding já há alguns anos, mas sempre dentro das outras Certo. competições. Sabia sempre que existiam federações fora de Portugal, que em Portugal não havia, sabia que havia em Espanha, sabia que havia nos Estados Unidos, até há mais do que uma, pelos vistos, nos Estados Unidos, não estou em erro. E acompanhei, sou sincero, o meu conhecimento foi mais próximo por acompanhar, por exemplo, o rapaz que é youtuber brasileiro, o Caio Botura, não sei se sabes quem é. Vai Ele, ter alguns ele, nomes, mas talvez saiba, sim. ele é bastante conhecido, e ficou muito conhecido por ter feito documentários sobre o culturismo natural até uma determinada altura, a altura em que ele optou por dar o passo de deixar de ser natural e passar a competir nas outras competições em que não há regulação nesse aspecto. Então foi o contacto que eu tive, por isso desculpa-me de eu não estar tão informado acerca do Não, culturismo não há natural qualquer problema. e também essa é a intenção para todos como eu, porque a maioria das pessoas aqui em Portugal ligadas ao culturismo não têm informação acerca de como é que funciona e como é óbvio, como deves calcular, também pela presença dessas ferramentas, dessa opção que é o usar ou não usar certas substâncias, estar muito presente nas outras competições, suscita muitas questões de o que é ser natural e em que patamar será natural ou não natural. Por isso, eu tenho aqui uma carrada de perguntas e a maioria das perguntas, como deves calcular, é quase tudo à volta do mesmo. Né? Claro, certo. Mas eu vou começar por te perguntar como é que funciona a WNBF a nível internacional e que critérios de avaliação é que eles têm normalmente, quais é que são as categorias que existem. Explica-nos um bocadinho como é que funciona a WNBF a nível internacional. Ok. É assim, a WNBF, as categorias que nós temos não são muito diferentes das categorias que nós vemos nas outras competições. Às vezes são dados outros nomes, mas basicamente as pessoas podem se enquadrar nas mesmas categorias. Uma que, por exemplo, nós não temos, que não temos e enquadramos na categoria de bodybuilding, é, por exemplo, o Classic. E às vezes Essa não existe. Clássico não existe, é isso? não existe. Mas o que Ok. acontece é que os atletas que treinam para essa categoria podem ser enquadrados para o bodybuilding da nossa associação. Ou Sim, seja, a categoria de bodybuilding está enquadrada atletas para o clássico. Pronto, lá está. Assim, às vezes não faz tanto sentido numa associação de bodybuilding natural, certas categorias que são mais facilmente atingidas com o uso de certas substâncias. Não sei se me sim. estou a fazer entender. Sim, é assim. Normalmente o clássico é a relação peso e altura. Depois Exatamente, existe o exatamente. bodybuilding por peso. Vocês só funcionam com categorias por peso, é isso? A categoria de bodybuilding é por peso, sim. Sim, por peso. Exatamente. Sim, sim, sim. Portanto, é assim, pode-se enquadrar, portanto, é assim, se for uma pessoa com realmente com maiores proporções, mas no entanto ter simetria e tudo mais, pode-se enquadrar Sim, na mesma com a categoria de bodybuilding. Mas as pessoas geralmente perguntam-nos porquê, porque acham que lá por não termos a categoria Classic, que não vão poder competir na nossa associação, mas vão ser sim, sim. enquadradas na categoria de bodybuilding. Só na categoria de bodybuilding. E não está Uhum. previsto a introdução, por exemplo, dessa categoria? Não é, não. Eu pergunto isto porque nas outras associações, nesta altura, talvez será a categoria mais apetecida no que aos homens diz respeito, nesta altura. Aquela que está mais em voga, basicamente.
Tem previsto a introdução dessa categoria? Ou... Exato. É assim, por acaso já foi uma das nossas reuniões e eu coloquei essa pergunta. Eu peço desculpa porque reparei alguém que pôs o comentário Sim, que do não estava a microfone. ouvir bem. O problema é que assim, eu não tenho os mesmos headphones que tu tens. Os meus Sim, são mas já se todos... ouve muito melhor, já se ouve Já se ouve melhor. melhor? A Hilda foi o Rui Costa, o Rui. A Hilda no Sim. início da live já colocou os fones, só que com os fones ouvia-se ainda mais Ainda baixo. pior. Mas agora ouve-se melhor. Eu pelo Ok. menos estou a Eu ouvir vou aqui tentar bem. falar também um pouquinho mais alto. Mas pronto, respondendo então à tua pergunta, nós tentámos pronto, verificar essa situação de se no futuro iria haver essa categoria ou não, mas o que nos foi informado é que realmente atletas dessa categoria continuam a ser inseridos na categoria de bodybuilding. O que acontece Uhum. é que não quer dizer, por exemplo, num evento que nós venhamos a fazer, até podemos colocar essa categoria, clássico, mas Uhum. deixa eu ver se eu não consigo explicar bem. Ou seja, essa categoria não vai ter direito a um Procard, porque não existe Procard para Ok. essa categoria. Ou seja, isto Sim, é só sim, no sim. caso realmente nós termos atletas, um número de atletas suficientes que desejem competir à parte da categoria Sim. bodybuilding, ou seja, podem se selecionar a nível nacional, mas não vão ter direito a um Procard, não vão se tornar profissionais da WNBF Uhum. nessa categoria e não vão ter acesso ao Mundial da nossa associação, porque não existe essa categoria também para eles competirem. Portanto, Ok. é assim, nós podemos abrir, aliás, se Sim, 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 ano, sim. acho que foi a WNBF Itália ou até mesmo em Espanha, agora não tenho a certeza, teria que verificar. Mas que já houve competição de clássico nesses países? Exatamente, eles abrem a categoria, mas é como Ah, se ok. fosse só a nível nacional. Eu pergunto isto, ou seja, já estão também preparados com critérios de avaliação específicos para essa categoria, caso haja atletas suficientes para abrir essa categoria numa competição. É isso? Exatamente, exatamente. Já tem, embora não esteja enquadrado no circuito profissional, não está incluída num regulamento de Exatamente. critérios. Ou seja, Exatamente. está regulamentado. Ok, obrigado. Exatamente, sim. E em relação às categorias que existem, então, é bodybuilding? Portanto, temos bodybuilding, eu tenho aqui a minha cábula no sentido que eu não quero falhar com nenhuma informação dada. Não quer dizer que eu não saiba, mas eu gosto de dar a certeza a tudo. Portanto, assim, temos a bodybuilding, temos bikini, figure, fit body e men's physique. Eu Ok. já tive outras também perguntas de atletas femininas que me perguntaram, porque se não me engano existe outra competição em Portugal em que eu já não me recordo qual é o nome da categoria, para ser sincera. Wellness. Exatamente, sim. Que me perguntaram onde é que se iria enquadrar essa categoria na nossa associação. Isso depois é uma questão de ver os critérios que cada categoria exige, porque vão se enquadrar na mesma, não há qualquer problema. Portanto, é assim, realmente se não for biquíni, porque pronto, wellness realmente se não se enquadrar muito no biquíni, há de estar entre figure e fit body. Portanto, é só uma Normalmente a wellness é um bocadinho mais musculada do que a bikini, com uma proporção de um bocadinho maior, tanto de membros inferiores como de membros superiores. Não pode ter muita marcação, mas já pode ter um bocadinho mais de desenvolvimento muscular do que a biquíni normal, que é basicamente aquele corpo esguio de praia. Exatamente. Portanto, o que eu digo é que, assim, geralmente, isto era uma questão de realmente verificar, a pessoa enquadra-se mais na nossa categoria, que é fit body. Fit body, portanto, sim. que é entre o bikini e figure. Também tem figure. Temos. Em feminino, figure. Nos masculinos, então, é bodybuilding e a men's physique. É isso? Bodybuilding também temos feminino, sim. Ok. Portanto, sim, Okay. Ou seja, feminino basicamente é como se tivéssemos 4 categorias. Portanto, bodybuilding, bikini, figure e fit body. Ok. E nos masculinos, bodybuilding e men's physique. E men's physique. Ok. Sim. Os critérios da avaliação são semelhantes às outras competições? Tamanho, proporção, simetria, condição?
Exatamente, sim. Não há muito sim, por onde. sim, diferenciar. Exatamente, não é muito diferente. O que às vezes me perguntam também é se tem. Agora não me recordo, pronto, a palavra em concreto que me perguntam, mas ou seja, para atletas mais jovens, Sim. novatos. Pronto, não sei se é essa palavra a traduzir. Sim, os iniciados, aquilo que seriam os iniciados, as pessoas que competem a primeira vez ou que não tiveram uma classificação expressiva nem competições anteriores podem ser incluídos numa categoria de iniciados. Pelo menos é isso que acontece nas outras federações. Exatamente. E júniores também, pode ser. júniores, sim. Exatamente. Sim. Portanto, lá Em relação também podemos ter essa categoria. Enfim, tudo vai depender do número de atletas. do número de atletas, exatamente, que a gente Ok. possa dividir, porque assim temos Sim, isso é transversal a todas as associações. Abrem categorias, até mesmo no bodybuilding, a nível de pesos, abrem as categorias consoante o número de atletas inscritos, isso é transversal. E em relação às poses, são as mesmas poses que existem nas outras associações. Na WNBF é exatamente igual, por exemplo, o bodybuilding tem as poses estáticas, os quartos de volta, e depois tem as poses mandatórias. Exatamente. Todas as poses mandatórias normais, duplo bíceps de frente, expansão de frente, peito melhor lado, costas duplo bíceps, expansão. Ok. Menos física, a mesma coisa. Não há diferença. Ok. A única diferença, então, pelo que percebo, é mesmo o ser natural. E agora, pronto, vamos entrar na questão mais polémica, como deve estar à espera, né? Deve estar à espera, porque efetivamente a malta ligada ao culturismo tem muito isso presente, né? Como é óbvio. Eu tenho aqui algumas perguntas, algumas delas são semelhantes, eu fui apontando todas, por respeito a todos os que fizeram as perguntas, mas há muitas perguntas repetidas, eu vou tentar não estar a repeti-las. Antes de mais, que é uma delas, para quando a primeira competição? Eu já sei que já me informaste, mas informa aí o pessoal. Pronto, é assim, foi com muito pesar. Eu digo isto e eu por acaso ainda tenho umas, acho que 3 ou 4 mensagens por responder, por abrir de certos atletas. Mas assim, foi com muito pesar que eu dei a notícia e fiz o vídeo que coloquei no feed. E até nem fizemos grande publicidade, porque nós, assim, eu já tinha algum marketing, já tinha uns posters preparados, pronto, com a data, já estávamos também à espera do local, mas, assim, estávamos num impasse, porque realmente foi-nos impossível concretizar tudo este ano. Eu sei que parece que, assim, isto seria para novembro e uma pessoa depois vai pensar, ok, mas ainda estamos quer dizer, já estamos em março. Mas, ou seja, estamos em março, porque é que o problema é que assim, estas coisas realmente uma pessoa precisa de tempo para fazer em condições. Ou seja, o marketing que é preciso, depois no local do evento, ainda por cima agora com esta situação do Covid, tentar realmente colocar as pessoas o máximo separadas umas das outras, luz, música, o palco, ver com o apresentador. Ou seja, toda esta situação requer tempo. E não só depois também com a situação das licenças e tudo mais, que nos está a ser, infelizmente, muito demorado e estão a criar um pouco ali, não é impedimentos, mas pronto, com esta situação que muitas instalações estão fechadas e às vezes é por telefone, é por e-mail, e depois não vem um e-mail e não vem outro, está a ser um bocadinho complicado. Portanto, assim, realmente era para ser este ano, para novembro. Mas depois, após reunião com a WNBF dos Estados Unidos e pronto, depois de vermos que Portugal ainda está com o lockdown, ou seja, que vai ser feito gradualmente, então decidimos... Sim, os ginásios vão abrir, não sei se sabes as notícias de cá, os ginásios vão abrir, ou seja, aquilo que mais nos interessa, que é a sala da musculação, vai poder funcionar a partir do dia 5 de Abril já. Ou seja, daqui a 3 semanas já vai ser possível treinar na sala de musculação e os outros serviços, exceto aulas de grupo, que só retomarão no dia 3 de maio. Sim, isso são muito boas notícias. Enfim, eu tenho estado
o mais atenta possível. Eu tenho Sim. pessoas aí que me vão dando, nomeadamente também Sim, é isso que eu a também te ia advogada. perguntar. Se está montada uma estrutura e já Uhum. tens uma equipa, porque isso, claro, requer mesa de jurados, requer uma série Sim, de coisas. Hum, exatamente, exatamente. E requer que toda esta equipa venha passar por seminários para se enquadrar do espírito da WMBF. Não é só porque certas categorias se, sejam iguais a outras ou idênticas a outras competições, que basicamente sentamos o jurado sem ter previamente uma formação. Portanto, assim, nós temos que dar formação antes aos profissionais que vão fazer, que vão avaliar a competição. sim, Portanto, requer muito trabalho por trás claro. e infelizmente, assim, lá está, pronto, isto andei aqui um pouquinho à volta da resposta, mas sim, não conseguimos fazer para este ano. Uhum. Portanto, resolvemos então passar para o ano de 2022. Estamos ainda na dúvida se faremos também para outubro, novembro ou, assim, eu pessoalmente acho que seria melhor fazer para a altura do verão, mas vamos ver. Vamos ver. Sim, Aliás, isto normalmente o tradicional no culturismo em Portugal sim, sim, divide-se em duas fases. A primeira metade do ano, ali, abril, maio, onde exato. normalmente se disputam os regionais e os nacionais e por aí fora, e depois uma segunda metade onde existem outro tipo de eventos, como taça, Portugal, isto é Sim, sim, transversal às federações. sim, sim. Por isso existe normalmente duas metades, duas A metades. ideia, já agora por teres falado disso, que assim, a ideia não é só termos um evento, como é Sim. óbvio, seria também depois repartir, dependendo lá está, do número de atletas, inscrições e tudo mais, mas seria pelo menos no mínimo ter 2 eventos por ano, dessa mesma forma, pronto, que é para depois também haver uma qualificação, para termos um evento um pouco mais dedicado a profissionais que se qualifiquem, por exemplo, da primeira fase, por exemplo. Uhum. Mas para já vai ser assim e por isso é que então estamos um pouco na dúvida porque novembro seria um pouco tarde e isto até foi alguns atletas Claro. que deram essa ideia para, por exemplo, se houver um atleta em novembro ou outubro que se qualifique para o Mundial, a margem de O tempo que Mundial é no final do ano? Em dezembro? normalmente costuma ser em novembro, final de novembro. Novembro? Ok. Exatamente. Daí que daria pouco tempo para o atleta tratar de situações como passaporte, viagem, estadia. Então, a ideia, pronto, que ainda está em discussão, seria adiantar um pouco essa data para também dar hipótese aos atletas que se qualifiquem como profissionais, que adquiram Uhum. o Procard, para que possam, se conseguirem, não é? Poder viajar para o Mundial. Ou seja, no Mundial só competem os que já Os que se adquiriram o cartão qualificam. profissional. Exatamente, sim. Os que têm cartão profissional. Ok. Sim. Muito bem. Em relação a competições noutros países, tu falaste na possibilidade de, este ano, não havendo competições em Portugal, Uhum. de alguns atletas que sejam portugueses ou que estejam aqui em Portugal e que queiram competir na WNBF em outros países, como é que eles poderão proceder? Eles entram em contacto com vocês ou inscrevem-se diretamente nas competições de fora? Então funciona da seguinte forma, e nós já tivemos alguns atletas que já fizeram isso, ou seja, que estão a treinar para, na eventualidade das competições prosseguirem, né? Porque isto às vezes também muda de um dia para o outro e podem ter que cancelar, mas esperemos que não. Sim. Mas então, assim, tem que comunicar primeiro a nós, tem que se inscrever com a WNBF Portugal, ou seja, tem que ter a anuidade connosco, e depois a partir daí, então, falando connosco e ter a anuidade feita, vai ser comunicado ao país que pretendem competir e podem se registar na competição que querem. Assim, nós
há certos países, e isto já é um pouco ao critério de cada afiliação. Eu digo isto porque realmente foi-nos passar essa informação pelo presidente dos Estados Unidos, da WNBF dos Estados Unidos. E o que nos foi dito é que assim, depende de cada afiliação dar a autorização dos atletas competir noutros países. É assim, nós estamos a começar, nós não temos ainda uma equipa profissional Claro, que possamos dizer, não, só vamos levar esta equipa a competir claro, neste país. claro. Portanto, é assim, não vemos qualquer impedimento. Aliás, nós reforçamos, porque assim é o espírito, lá está, porque assim, é uma coisa que nós gostamos de fazer. Portanto, Claro. assim, eu reforço se realmente alguém quiser competir em outro país na Sim, nossa sim. na Até porque os atletas já entram no espírito da associação, já vão saber como é que funciona e aquilo que lhes espera, e até poderá ser uma vantagem para eles próprios, quando houver uma competição em Portugal, estarem mais preparados sobre uma série de determinadas coisas por exemplo, padrões e aquilo que o feedback o feedback dos próprios jurados dessas competições lá fora, mesmo não sendo os mesmos jurados, pelo menos já têm ali um feedback que sirva de orientação para a preparação para a competição aqui. Exatamente, e podem sempre adquirir o Procard lá fora. Portanto, assim, digamos que quanto mais competirem, mais hipóteses têm. A verdade Claro. é essa. Portanto, assim, não há qualquer problema. Podem competir. Têm é que ter... Aliás, uma afiliação não pode aceitar o registro sem ter o registro na afiliação da nacionalidade do atleta. Ok. Vamos entrar então na parte das questões. E a que mais me surgiu aqui na caixa de perguntas é esta. Eu sou atleta, já fui hormonizado. Poderei um dia competir nessa federação? Ok, depende há quanto tempo é que foi. Porque a questão aqui que se põe é assim, se verificarem, eu sei que se calhar há certas pessoas que podem ter algumas dificuldades com o inglês. Também é um pouco falha nossa que o nosso website ainda não está atualizado com toda a informação e vai-se tentar fazer rapidamente. Mas depende de que tipo de substância é que o atleta esteve a usar no passado e há quanto tempo. Isto porque assim, nós temos critérios para certos tipos de substâncias, que pode ser, por exemplo, há 3 meses atrás, ou seja, que ou seja, até à data da competição, nos 3 meses anteriores não pode tomar, mas há outros que não pode tomar há anos. Portanto, assim, depende um pouco, isto é assim, Sim. tem mesmo que ir ler. Existem testes que consigam aferir se o atleta fez o uso de alguma substância ao fim de alguns anos? É que meses nós sabemos que ainda dá para detectar, dependendo das substâncias que me estavas a referir. Mas anos é mais complicado. Existem testes? Sim. Daí é que já entra também um pouco a situação do polígrafo. Eu sei que, por exemplo, em Portugal, nós também estamos um pouco com essa dificuldade, porque apesar de existir empresas que fazem esse tipo de trabalho, não estão enquadradas com o tipo de trabalho que nós fazemos. Portanto, nisto, por acaso, da WNBF nos Estados Unidos peço desculpa, está-me a ajudar a tratar. E esperemos ter uma resposta rápida sobre isso. Mas é aí onde entra a parte então do polígrafo que vai ajudar a verificar se a pessoa realmente está a dizer a verdade ou não. Eu sei que em Portugal o polígrafo é visto como uma situação um pouco estranha. Sim, em Portugal e conversa com alguns colegas meus de profissão e competidores também, não depositam muita fiabilidade no polígrafo. Essa é a verdade. Aqui em Portugal é visto com desconfiança. Podes-nos esclarecer em relação a isso, da fiabilidade do polígrafo? Qual é a fiabilidade do polígrafo? Bom, é assim, entretanto, era aquilo que eu estava a dizer, assim, em Portugal realmente existe essa ideia e eu acho que é um pouco até mais cultural, porque, assim,
acabámos por crescer um pouco a ver na televisão o uso do polígrafo, com a situação com os reality shows Sim, e sim, sim. aquelas Sim. situações mais dramáticas, mas, por exemplo, os Estados Unidos é utilizado muito em situações em tribunais, em situações mesmo Sim, justiça. Sim. de justiça. No Portanto, setor da justiça, sim. Eu sei que exatamente. nos Estados Unidos, e através daquele atleta que eu te falei, eu sei que na altura um dos testes que eram feitos nos Estados Unidos, era o polígrafo e o outro era a urina. Exatamente. Uma pergunta que também foi muito recorrente. Quais é que são as substâncias testadas? Porque assim, existem muitas substâncias, existem, por exemplo, os SARMs, também, que são recentes, os péptidos, os diuréticos, e depois também existem algumas substâncias que sabemos que mascaram a utilização de anabolizantes. Essas substâncias que mascaram a utilização de anabolizantes também vão fazer parte do teste. Isto seria já num teste não de polígrafo, mas sim de urina, né? Exatamente, exatamente. Isso é uma questão que eu vou dizer que, em princípio, sim, são testadas, mas é uma questão que eu posso realmente colocar diretamente à clínica que faz realmente os testes nos Estados Unidos e, portanto, assim, isso depois poderíamos entrar em maior detalhe, mas sem dúvida, sim, em princípio, sim, porque eles são muito rigorosos. Portanto, qualquer falha, e por isso é que é um dos nossos critérios, que é assim, se um atleta realmente for apanhado ou se der positivo num dos testes, é banido por 10 anos da associação. Portanto, é algo que nós não, ou seja, não brincamos muito com isso, no sentido não é brincar, não é? Mas, ou seja, não deixamos passar porque damos imenso... ou seja, para nós é uma preocupação e tentamos colocar, ou seja, o nosso critério é tentar chegar a um critério que de forma mais rigorosa realmente banir. Sim, o mais rigorosa possível, até porque assim, por isso é que isso suscita bastante dúvida e suscitou bastantes perguntas. Porquê? Porque até eu falo também por mim, o conceito natural acaba por ser muito relativo, porque como referiste bem, eu se hormonizei há 8 ou 9 ou 10 anos atrás, certamente com o auxílio das substâncias que usei, consegui atingir um patamar que depois ficou mais fácil de manter durante o período subsequente. Então eu já serei, num conceito natural, já não sou 100% natural, como é óbvio. Exatamente. Então estarei em vantagem para com aqueles que vão, efetivamente, como costumamos dizer na gíria, limpos e virgens, basicamente. Sim. Então acaba por ser difícil e impossível de conseguir dissociar quem já usou há muito ou pouco tempo ou quem, por exemplo, um atleta que faça o uso de anabolizantes até mais ou menos meio ano, isto estou a falar na generalidade das substâncias que são utilizadas habitualmente nas competições de culturismo. Um atleta que utilize até meio ano antes, mais ou menos, poderá competir e não ser detectado nada. Assim, poderá sempre correr o risco realmente de ainda ser detectado. No entanto, porque assim, depende realmente porque há substâncias que desaparecem. Sim, desaparecem muito rapidamente, é verdade. Desaparecem muito rapidamente. Então é impossível. Sim, é praticamente impossível. Sim, mas daí é que nós tentamos usar a situação, lá está, do polígrafo, porque assim, lá está, as pessoas acham que é fácil passar o polígrafo, mas eu digo que não é nada fácil. Sim, eu falo por mim, por exemplo, eu não sei mentir. Exatamente, porque assim, a gente às vezes vê aqueles filmes que é só tentar ficar ali zen, e não é muito fácil, e é aí que eu quero. Ou seja, tentar transparecer que não é aquilo que a gente vê nos reality shows e pronto, nesses programas que fazem essas situações dramáticas, por exemplo, de casais e tudo mais, que às vezes não é tão fácil assim.
E uma questão que me surgiu agora, que é provável que vos aconteça, não, eu estou aqui a pensar também, ao mesmo tempo que vamos conversando acerca do tema. Claro. Imagina que há uma pessoa que chumba no polígrafo. É-lhe retirado o troféu, imagina que ganhou e é retirado o troféu. E ela, como forma de prova, vai fazer análises, vai fazer testes e comprova que nos testes comprova que é negativo. Como é que é resolvida essa situação? É assim, isso é uma questão de realmente pôr que cada caso é único. Então aí é um caso que tem que ser analisado especificamente e uma pessoa também tem que se reunir e tudo mais. A questão do polígrafo, lá está, é assim, porque como é feito, assim, não é feito, por exemplo, por mim, não é feito por uma pessoa qualquer, é feito por um profissional que, assim, passa anos que tem curso e passa anos a fazer vários testes. Será então, o teste será feito então, os testes, sejam eles do polígrafo, sejam feitos testes de urina, será feito por uma instituição à parte da WNBF, é isso? Exatamente, sim. O polígrafo não é feito por nós. Aliás, a dificuldade é essa mesma, porque assim, se fosse por nós até acabava por ser mais... Porque não teríamos a dificuldade às vezes, porque há certos países que simplesmente não têm ninguém, eu quando digo ninguém, ou seja, uma empresa particular, que façam testes de polígrafo. Então, muitas das vezes temos que mandar vir a pessoa de outros países vizinhos para nos vir fazer os testes no nosso evento. O que às vezes até traz, certos gastos para nós, porque temos que pagar tudo, estadia, viagens e tudo mais. E realmente torna-se difícil. Portanto, os testes de polígrafo não são feitos por nós. E os testes de urina, apesar de serem os nossos profissionais, quando digo profissionais, ou seja, que fazem parte da nossa equipa, que verificam, pronto, como nas outras competições que fazem, verificam a fazer... Sim, atenção que há outras federações que já fizeram o controle antidoping, apenas e só, e essa é outra das questões que eu também tenho aqui, apenas e só é feito por sorteio, ou seja, são sorteados alguns atletas. Uma das perguntas que também surgiu aqui a rodos, tem para umas 4 iguais, que é quantos atletas serão testados e como é que será feita a escolha, ou se serão todos testados, se será por categoria, como é que vai ser feita a seleção dos atletas a serem testados? Todos os atletas qualificados são testados. Pronto. Ou seja, todos os atletas... E o método será sempre o mesmo? Certo. Urina e polígrafo, ou só urina ou só polígrafo? Será só um ou dois? Não, são sempre os dois, exatamente. São sempre os dois, urina e polígrafo, ok. Exatamente, só no caso, por exemplo, o que aconteceu com a WNBF em França, na última, se não me engano, setembro, outubro, que eu fui fazer parte da mesa de jurados, que foi uma situação praticamente única, que o profissional do polígrafo... Ok, vou falar, pronto, na gíria, que baldou-se à última da hora e foi complicado, porque assim... Sim, claro. Assim, são situações que assim... Sim, que já são alheias à associação, assim, que vocês também já não controlam, mas isso é uma questão que será uma questão esporádica, né? Sim, aliás, até está ali um pouco na justiça, pronto, porque eles estão a ver ali uma situação. Portanto, assim, são situações únicas que às vezes podem acontecer, mas que aí assim tentamos fazer de que maneira que, se não me engano, o que aconteceu foi que todos os atletas foram realizados testes à urina e não só. Eu não quero estar em erro, isto teria que confirmar, mas acho que todos os atletas foram realmente feitos testes à urina em vez de fazer então o teste do polígrafo. Mas pronto, assim, realmente foi uma situação única que pronto, foi infeliz por parte do profissional. Pouco profissional sequer. Ok. Outra pergunta também que surgiu, que também é frequente, eu sei que em Espanha, porque já tive a curiosidade de também ver a página da Congénero Espanhol,
E já sei que eles fazem, mas os atletas federados poderão ser testados em qualquer altura do ano, visto Exato. que há substâncias que, lá está, visto que há substâncias que desaparecem do organismo ao fim de uns meses. Uhum. Exato, isso por acaso eu também era para dizer, mas depois acabei por me esquecer com a outra questão. Sim, nós também podemos fazer testes aleatórios. Portanto, é assim, a partir do momento em que atletas se inscrevam connosco e temos os detalhes, a gente pode dizer, ok, é assim, estás habilitado a fazer um teste dentro destes dias, é só nos dizer onde é que estás, sem Exato. grandes detalhes. E pronto, é assim, isto depois é uma questão também de combinar com o atleta, não é bem assim, mas é quase. Que eu acredito que seja difícil pela questão logística, não é? É Um, difícil fazer pela questão logística. Poderá ser, sim, sim. Portanto, aí isso vai ser uma questão de nós vermos no futuro. Vocês estão a pensar em ter, por exemplo, delegação, no caso de Portugal, delegação Norte, delegação Sul, por exemplo, para facilitar essa logística Seria num o ideal. off-season, né? Exatamente, assim, seria o ideal. Aliás, se chegarmos a esse ponto, quer dizer que realmente as coisas estão a correr bem, porque aí então vamos precisar de mais equipas para tratar de diversos assuntos. Portanto, assim, quanto mais crescemos, mais pessoas precisamos, é mesmo assim, porque eu também não consigo Claro, dobrar, outras pessoas não se conseguem como é óbvio. multiplicar, então temos mesmo que, e precisamos realmente de ajuda de outras pessoas, e portanto, futuramente, sim, possivelmente vamos Sim. ter, agora esqueci-me da palavra que disseste, delegações. Delegação, sim. Exatamente, sim. E em relação à divulgação em si, até para esclarecer presencialmente, porque é outra coisa, uma coisa é estarmos aqui a conversar, outra coisa é a nível presencial ser diferente, até porque para ver o contacto pessoal, mais pessoal com a WNBF, está previsto durante este ano ou um tempo antes do início das competições aqui, algum tipo de seminário, algum tipo de formação, vai haver concurso aberto para jurados ou possíveis jurados, Excelente como é que, pergunta. como é que vai funcionar? Seminários de poses, estou a falar Sim, de várias questões que muitos atletas erram e muitos preparadores erram por desconhecimento dos padrões, dos critérios, de como se avalia cada pose e também da própria formação de novos exatamente, jurados, sim. a fim de fazer crescer a própria associação. Exatamente. Aliás, isso é uma excelente pergunta, e é algo que realmente está dentro do nosso plano. A coisa, pronto, lá está. Supostamente era para. Nós agora estamos em março, devia ser abril, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, peço desculpa, ou seja, por volta de início de maio, estávamos realmente a pensar fazer a formação dos jurados, a situação das pós, mas já que agora temos mais tempo para os seminários, para as pós, para as categorias e até a formação de treinadores, vai-nos dar Sim. muito mais tempo para fazer isso, e é algo que nós estamos disponíveis para agendar com treinadores, ginásios, ou seja, profissionais na área que estejam interessados em obter essa formação, realmente até podem nos contactar. E de forma até já podemos ter esses contactos, que é quando for na altura de iniciar, essas pessoas serem as primeiras pessoas a saber, não é? Que é para nós podermos enviar os e-mails e contactarmos, porque realmente assim, Claro. isso está dentro do nosso plano de dar formação. E os jurados, sim, então os jurados então têm mesmo que ter formação. Nem Okay. podem ir para a mesa de jurados sem terem formação. Como é óbvio. E uma pergunta não menos importante, até porque, assim, o uso ou não de substâncias é relativo e nunca se sabe quem é que usa e quem é que não usa nas outras associações. Não sendo federações que façam um controle intensivo dessa questão, algumas que não fazem mesmo, há muitos atletas que podem, e eu conheço imensos, que já competiram de forma natural nessas federações, exatamente também porque não havia, pronto, e optaram.
Existe algum impedimento de algum atleta que competiu noutra associação poder competir na WNBF ou tem que estar só associado e federado à WNBF? Outra boa pergunta. Ah, Eu hoje eu só estou a fazer perguntas difíceis. Desculpa, é a primeira vez que estás a falar comigo e deves estar a dizer, este gajo também está lá todo. Mas faz parte da minha função daqui enquanto moderador da entrevista, até porque assim, a intenção da entrevista é mesmo essa, é de deixar completamente tudo em pratos limpos para todas as pessoas que não têm conhecimento algum, porque é uma coisa nova. Não, Okay? exato. É mesmo por isso. E acho excelente, porque assim, são certas situações que às vezes, mesmo eu aqui desta parte, que eu sei, eu tenho conhecimento, mas às vezes esqueço-me de passar um pouco essa informação, a não ser que alguém me pergunte. E às vezes perguntam por mensagem privada, eu respondo por privado. Eu ou outra pessoa, que às vezes não sou só eu que estou a tratar de gerir. Sim. E portanto, lá está, assim, às vezes fica um pouco essa informação mais a título privado e às vezes a gente esquece de pôr um pouco mais essa informação para toda a gente ler. Portanto, é assim, inicialmente podem, nós não temos exclusividade sobre os atletas, a não ser que realmente o atleta adquira o Procard. Portanto, é assim, aí há de ser nosso profissional, digamos assim, nosso atleta profissional, ele vai nos representar, portanto é assim, aí já é mais o bom senso, não é? Que impera e portanto é assim, realmente se for participar numa outra competição, é uma questão de vamos ter que conversar. Então, que é para saber também quais são os objetivos do atleta. Sim, porque, realmente... sim, eu pergunto porquê. Porque, assim, da mesma forma como há dúvida ao ver certo tipo de atletas se são ou se não são naturais, pela musculatura mais ou menos evidente, existem fenómenos da genética, certamente muitos deles competem na WNBF, assim como competem noutras associações. Aquilo que eu pergunto é, não só se atletas que competiam noutras federações podem competir na WNBF, assim como o contrário. Competir numa, depois competir noutra e querer competir na WNBF novamente. Ou têm que estar sempre afiliados na mesma, porque neste momento aquilo que acontece no cenário do bodybuilding mundial, até há bem pouco tempo não era possível, que a IFBB era muito restrita nesse aspecto e muito exigente nesse aspecto. Neste momento, pelo que sei, já é aberta e já deixam competir os atletas noutras associações. Isso é permitido ou ainda é uma questão a ser debatida na WNBF internacional? Assim, na questão da WNBF internacional é mais restrito. Eu estou a falar neste caso em termos da nossa associação, que é muito recente e que não vamos ainda ter grande controle de atletas, principalmente amadores, e que não podemos também estar a exigir exclusividade, porque assim, nós estamos a querer promover um desporto que seja limpo. E isto até agora só para falar que assim, o objetivo da WNBF é querer chegar a um patamar que talvez assim seja um pouco ainda se calhar em sonhos, mas assim, estão a trabalhar para chegar lá, que é em termos olímpicos. Portanto, exatamente. Nós queremos ter um critério o mais justo possível, limpo, mas também não queremos estar digamos, a afogar os nossos atletas, a dizer não, são só nossos, não podem estar a competir em outras associações, até porque assim, desde que se enquadrem sempre nos nossos critérios... E sim, é isso que eu ia dizer, porque é como estava a falar, pode haver um abençoado geneticamente que compita na WNBF, passa nos testes, vai competir numa outra, na NPC ou na UABA ou noutra associação, volta, compete na WNBF, passa no teste. Não, vocês legalmente ou dentro dos vossos parâmetros não têm como sancionar ou de alguma forma, a não ser que já exista previamente um regulamento em que retira exclusividade, como estavas a referir, em relação ao atleta, não é? Exatamente, assim, é normal e é lógico que um atleta que ganhe o Procard não pode ser um profissional da WNBF e depois vai querer ser um profissional também de outra competição, assim,
pronto, Sim, tem que decidir, não é? Então, claro. portanto, aí é uma questão de verificar caso a caso Uhum. e pronto, e a partir do momento em que a WNBF Portugal também cresça, talvez aí já possamos começar a ter um pouco mais de critérios, de querer ter Sim, pronto, um pouco mais de exclusividade para não ter tantas cruzações. Talvez essa não seja a melhor palavra, mas pronto, ter tantas rotações de competições, porque a ideia que nós queremos é que a pessoa também compita mais nas nossas associações, exatamente. certo? E em relação ao Procard, quais são as vantagens? Vocês funcionam com um circuito internacional? É por ranking? Tem prémios monetários? Quais são as vantagens ao tornar-se profissional na WNBF? Então, assim, vou começar a falar as vantagens que nós queremos colocar a nível nacional primeiro, ou seja, a nível nacional, a partir do momento em que nós consigamos construir uma equipa profissional que consigamos levar ao estrangeiro, ao mundial ou até outras competições internacionais. Portanto, daí é que a nossa associação é sem fins lucrativos, portanto, assim, tudo que atletas pagarem de registro e tudo mais vai para um bolo, esse bolo é para ser usado para a associação e para os atletas. E esperamos que um dia possamos, com essa equipa profissional em que nós apostamos, em que chega um ponto que as profissionais não tenham que pagar as inscrições, não tenham que pagar viagens ou estadias, ou que Sim. se tiverem que pelo menos nós consigamos ajudar. Portanto, é um pouco nesse sentido, são as vantagens que para já, aquilo que a gente pode assim ver à partida, que nós queremos oferecer aos nossos atletas profissionais, ou seja, de forma a incentivar a serem os melhores e tentar competir a um nível mais sério para atingirem esse patamar. E depois, a nível realmente internacional, é poder então participar no Mundial e terem pronto, direito. Eu não estou a querer dizer que connosco não venham a ter um prémio monetário. No Sim. início, eu confesso, como vocês também Sim, é devem saber, difícil. poderá Sim. haver ser Tudo depende também dos patrocinadores, né? exatamente, Porque, como é exatamente, óbvio, tudo que é bodybuilding vive à volta. Desculpa, exatamente. deixa-me só Sim. responder aqui. Tuca, a live vai ficar gravada aqui no meu Instagram. Podes estar descansado. Se chegaste só agora, podes puxar para trás depois e ver tudo o que já falamos. Outra questão que, pegando naquilo que estavas a falar em relação à parte do olimpismo, isso já existem conversações com o governo, com o Comitê Olímpico, a nível de. Porque ainda hoje saiu que uma das associações de culturismo em Portugal, que foi um feito histórico, conseguiu a utilidade pública, não sei se viste a UABA. Reparei no teu, assim, Na story, a UABA conseguiu o Estatuto de Utilidade Pública. Isso só foi conseguido ali na década de 90 até mais ou menos meados de 2000, quando eu me estava a iniciar nesta área. Sim, porque eu já sou um bocadinho para o velhote, já comecei nisto em 2003 e por volta dessa altura eu creio que ainda havia utilidade pública, por isso é quase um feito histórico. Existe algum tipo de negociações da WNBF Portugal nesse sentido para que se consiga, até porque alegando sempre que tem essa vantagem do ponto de vista social, que é mais bem vista em relação a outras associações por apelar ao culturismo natural. Existe algum tipo de conversação nesse sentido? É assim, eu gostava de dizer que sim, mas ainda não. É assim, nós estamos ainda muito na fase inicial e era ótimo poder dizer que íamos já estar nesse nível, mas não, ainda não. A questão é que realmente a WNBF internacional nos Estados Unidos, sim, já está a dar Sim. passos mais
mais além do que aquilo que nós conhecemos, mas é assim, também a nível olímpico, assim como sabem, o bodybuilding é visto de uma forma um pouco, como é que eu ia explicar? Não tanto como um desporto olímpico, por assim dizer. Sim. Portanto, ainda existe aqui algum processo de critérios por realizar. Sim, e mesmo na própria sociedade existe uma diversidade de opiniões. Há quem considere apenas isso só um estilo de vida, há outros que consideram arte e há outros que consideram desporto. Mas no fundo é o expoente máximo do desporto, que é a mãe de todos os desportos, que é a musculação. Não há nenhum desporto que não passe por uma sala de musculação. Então por essa ótica, então podemos dizer que o culturismo seria o expoente máximo do desporto. Quase, né? Então poderemos alegar dessa forma, juntos a essas entidades, que o bodybuilding é um desporto claramente olímpico. É um pouco por aí, ou seja, são muitas reuniões a serem feitas, é tentar mudar certas mentalidades, tentar enquadrar no conceito olímpico. Portanto, isso é algo que, assim, vai demorar. Era ótimo podermos dizer que sim, mas assim vai demorar um pouquinho. Então nós, como ainda estamos, digamos, somos ainda um bebê em Portugal, ainda vamos ter que passar por certas fases, temos que mostrar trabalho, temos que mostrar que os nossos critérios estão a ser cumpridos também, que é para certas entidades governamentais verem o quão sérios nós somos, não é? Porque assim não podemos só estar a dizer uma coisa e fazer outra, certo? Portanto... Os teus gatos estão aí a atrapalhar. Eu peço desculpa, está na hora de brincar. É por isso que eu venho para a garagem também, porque eu tenho um gato também. Eu não tenho garagem. Além de ter um gato, tenho uma filha, então junta-se assim dois aí. Não sei se querias concluir, o raciocínio em relação ao que estavas a dizer. Realmente, então, é só isso, é que nós em Portugal, resumidamente em Portugal, ainda não estamos nessa fase. Portanto, assim, nós damos os parabéns a outras associações que atingiram certas metas, mas assim, essas mesmas associações já existem há anos em Portugal. Sim. Portanto, assim, não é algo que, pronto, de 1 ou 2 aninhos. E, portanto, assim, nós ainda não estamos nessa fase e, portanto, assim, quer dizer, se calhar venha a demorar os mesmos anos que essas associações demoraram, porque agora é assim tudo um pouquinho mais rápido, as pessoas já têm uma mente um pouco mais aberta em relação ao... Se a WNBF Internacional conseguir a parte dos Jogos Olímpicos, será certamente mais fácil e quase automático, não é? Exatamente. Sim, exatamente. Sendo o Olímpico, já tem acesso tipo à Bolsa Atleta e por aí fora, já pode ter acesso à Bolsa Atleta, por exemplo, como todas as outras modalidades olímpicas. Claro, ou seja, o que nos, digamos, diferencia um pouco é que nós funcionamos, ou seja, a nossa afiliação tem muito peso relativamente a que os nossos critérios são iguais em todo lado e, ou seja, o padrão tem que ser assim, que é para poder entrar em certos critérios olímpicos e, portanto, se a afiliação mãe conseguir atingir certos objetivos nessa área, consequentemente as outras afiliações, depois tratando com cada país, é óbvio que vão conseguir muito mais facilmente, portanto é assim, nós aí então vai ser, vamos entrar em êxtase, mas pronto, é assim, primeiro temos de estar aí. Primeiro estabelecer-se. Primeiro estabelecer-se, criar raízes, basicamente. Exatamente. Criar uma base, criar uma sustentação, criar Obviamente, qualquer associação não é nada sem atletas. E também o meu convite para estares aqui foi exatamente porque, além de eu ter vários atletas que já me demonstraram um interesse em não fazer qualquer tipo de uso de substâncias e pretenderem sempre, caso houvesse competições naturais, em competir aqui de forma natural, assim como muitos mesmo seguidores da minha página,
que também demonstraram o mesmo interesse, então daí eu, ao saber da vossa existência, de ter feito o convite. Pessoal, quem está na live, se quiser fazer mais alguma pergunta à Hilda, podem deixar ficar aqui no pontinho de interrogação, que ela terá certamente todo o gosto em responder. Eu não te vou tomar muito mais tempo. Eu tenho aqui uma pergunta não menos polémica do que as outras, e que por acaso tem a ver um bocadinho com os últimos tempos da realidade do nosso culturismo aqui em Portugal, em relação ao uso das substâncias anabolizantes, que basicamente foi deixando de ser o tabu que era antigamente, não sendo mais ou menos reprovável, porque isso já vai da opinião de cada um. E eu vou-te dar a minha sem problema nenhum, e dou aqui a toda a gente que me conhece já sabe, para mim é uma opção como outra qualquer de vida, mais condenável ou menos condenável por certas e determinadas opiniões ou visões, eu vejo como mais uma opção de escolha de vida, porque existem pessoas que optam por ser alcoólicas quase todos os dias, ou outras optam por fumar todos os dias, têm exatamente tantos ou mais efeitos nocivos sobre a saúde, e isto estou a dizer que é uma opção quando falamos de saúde. Quando falamos de justiça, do ser justo, daquela questão que estavas a falar no início da nossa live, obviamente que numa federação em que aceite todo o tipo de inscrições e não havendo controle, claro que vai ser sempre injusto em relação àquelas pessoas que não utilizam. Até porque também, dentro dos que utilizam, há aqueles que utilizam muito, aos que utilizam pouco. Exatamente. Mais ou menos, é sempre muito discutível. É sempre muito discutível. Aliás, o culturismo é a modalidade, e se calhar por isso também aí a dificuldade em conseguir o estatuto de modalidade olímpica. Eu acho que a maior dificuldade, além de ser conotada também muito com o uso de substâncias, é pela subjetividade da mesma modalidade. É uma modalidade altamente subjetiva, que acaba por a maioria da população não tem critérios, não sabe que aquilo não é como no futebol, marca mais golos ganha, ponto, o basquete, entendes? Então é sempre muito subjetivo e vai muito de acordo, isto acontece em todas as associações, também certamente acontecerá na WNBF, consoante se muda de país, de continente, o padrão ou o padrão que é mais ou menos o mais apreciável pela parte da mesa de jurados vai diferindo. Pode diferir mais. Na América Latina certamente será muito diferente dos Estados Unidos, da América do Norte ou da Europa do Sul, como da Europa do Leste. Por isso é sempre muito subjetivo, obviamente que regido sempre por certo tipo de critérios, mas não é assim tão evidente que muitas das vezes, eu falo por mim, já estou dentro da modalidade há alguns anos, e por vezes, para mim, quem ganha é um, mas a quem acaba por ganhar é outro, porque a mesa de júri assim o entendeu e é sempre muito discutidas. As classificações são sempre muito discutidas. E então, normalmente na mesa de jurados até costumamos estar sempre de acordo. Às vezes uma ou outra questão ali depende um pouco quase do gosto de cada um, dentro dos critérios, como é óbvio. Exatamente. Mas por exemplo, existe muita diferença. Desculpa, deixa-me só tirar uma coisa aqui. Sim, não tem problema. Senão o meu gato está a fazer muito barulho com isto. E acontece, por exemplo, fazer, por exemplo, uma competição realmente num outro país, num outro continente. Por exemplo, eu vou dar o exemplo em certos países na Ásia que realmente são condições físicas muito diferentes, por exemplo, de nós latinos, não é? Porque, sim. São critérios completamente diferentes em que, por exemplo, se calhar até nem existe certas categorias de bodybuilding, por exemplo, como existirão em outros países. Não, até poderá haver certas genéticas que se enquadrem, mas não vai ser tão óbvio ou tão natural como em certos países. Portanto, claro, vai ser completamente diferente. Mas, lá está, essas exceções, e viu-se no Mundial, se não me engano, de 2019,
2020, que, por exemplo, o que acho que ganhou o overall de Men's Physique foi até um amigo meu, que é um atleta da WNBF Taiwan, e que assim, é um caso à parte, porque ele tem altura, tem simetria, tem tamanho, e pronto, assim, enquadrava-se dentro dos critérios. Sim. Que pôs um pouco de parte certos atletas que geneticamente, normalmente, têm uma maior vantagem. Mas isso vai depender de muito. Portanto, Sim, sim, sim. muito E então, a difícil. pergunta que eu tenho aqui tendo em conta que o doping no culturismo, no cenário do culturismo nacional e mundial, deixou de ser o tabu que era, será, e qual é que é a tua opinião em relação ao culturismo natural, ao crescimento do culturismo natural? Será que ele tem todo esse potencial para crescer, visto que agora deixou de ser um bocadinho tabu o uso ou não o uso? Banalizou-se, se calhar, um bocadinho o uso, ou já se opina de forma diferente em relação ao uso? Qual é a tua opinião? Eu acho que cada vez mais, assim, tanto as pessoas têm uma mentalidade mais aberta para terem opiniões de que, ok, se tu queres usar, usas, pronto, eu respeito, mas eu não quero. Portanto, já há aquela situação de a pessoa se impor, porque antigamente era um pouco mais quase por modas. As minhas crianças estão muito ativas. Portanto, era um pouco mais por modas e a pessoa se calhar ficava um pouco com receio. Porquê? Porque também não havia a divulgação que há hoje, tanto de treinos, métodos, do que a substância faz ou deixa de fazer. Portanto, há mais informação, então a pessoa também tem mais opção de escolha. Portanto, eu acredito que futuramente exista, digamos, ou seja, há mais... Vai haver espaço para todos. Exatamente, há espaço para todos, mas espero eu no sentido, assim, tudo bem, as pessoas podem escolher, mas espero eu que no sentido que peço desculpa, exista uma maior área para o mundo do bodybuilding, neste caso profissional, para que até mesmo outras associações, ou seja, não vejam como forma de nós, ou seja, como é que se diz? Estarmos umas contra as outras, porque não é esse o caso, mas Sim. de forma de os critérios de outras associações também melhorarem. Aparentemente, o bodybuilding natural acaba por ser mais apelativo para aquela faixa de pessoas que estão a iniciar no desporto, até porque o patamar e o padrão a atingir do ponto de vista profissional é muito mais atingível num curto espaço de tempo do que seria no culturismo hormonizado, porque os padrões do culturismo hormonizado são muito elevados. Uma pessoa que está a iniciar no desporto, um jovem que esteja a iniciar no desporto, tem muito mais caminho, seja numa fase de base até resolver iniciar o uso dos hormônios, até chegar àquele patamar, demora muito mais tempo e é muito menos atingível esse patamar do que o bodybuilding natural. Daí, se calhar, eu dizer que há espaço para todos e é capaz de ser uma modalidade do bodybuilding que até possa ter uma capacidade de crescimento grande exatamente por isso. Sim, eu acho que sim, e a forma de mostrar também, pronto, essas pessoas que é possível atingir certos graus de profissionalismo e de critérios e poderem com isto querer dizer, ou seja, poderem se tornar profissionais, porque antigamente as pessoas pensavam que só se podiam se tornar profissionais se consumissem, se usassem certas substâncias, e não, porque assim vocês pronto, têm o vosso lugar também em outras associações. Portanto, Claro. Não há aquele medo de, ok, se eu não usar, não vou poder, ou seja, realizar o meu sonho de ser profissional nesta área. Não, Claro. hoje em dia... pronto, podemos... é possível, exatamente. É possível e espero E dizer, muito é mais possível. para frente, certo? Sim. Sim. Deixa-me só responder aqui ao culturismo vegano natural. Ele está a dizer que é exatamente ao contrário. Amigo, eu estou a dizer que eu já sei que para atingir um resultado é óbvio que é muito mais rápido com o uso. Eu estou a falar de, imagina, alguém que quer entrar na competição.
Uma coisa é o desenvolvimento físico, outra coisa é entrar no mundo da competição. Demora muito mais tempo iniciado a chegar ao nível mínimo, vá, de padrões de competição em que haja atletas que usam hormônios do que o padrão inicial que é exigido ou que possa estar ao nível da maioria das competições de bodybuilding natural. É nesse sentido que eu estava a falar que demora mais tempo. Porque, claro que sim, o uso dos anabolizantes acelera o processo. Exatamente. Não quer dizer que ele demore mais ou menos tempo, dependendo da maneira como se usa, porque isso daria uma live até às 6 da manhã. Para falar sobre isso. Sem dúvida. Ora, eu já tenho aqui duas perguntinhas. Boa noite. Quais os requisitos necessários para pertencer à equipa de júri da Federação? Obrigado. Obrigado, Dani. Ok, isso realmente também é outra excelente pergunta, no sentido que eu aí, que é o que me dá poderes, ser presidente, é poder escolher, porque assim, realmente eu não posso ser júri da minha própria associação, no sentido que, ou seja, se tiver amigos a competir, ou seja, não posso a fazer parte, como é óbvio. Mas neste caso, assim, a pessoa para fazer parte da mesa de júris tem que pelo menos gostar ou estar dentro da área de desporto, ter algum conhecimento básico de anatomia. Eu não digo com isto que assim, nós já tivemos jurados que por exemplo, no caso da WNBF das Filipinas, da mesa do jazz era por acaso o próprio profissional do teste de polígrafo. Mas lá está, ele teve formação no sentido... Sim, é isso que eu ia perguntar. Vai haver formação para jurados e, obviamente, para ser jurado terá que se passar por essa formação e ser aprovado, certo? Exatamente. Mas neste caso, é assim, o jurado até poderá ser atleta, mas não pode ser atleta, neste caso, em Portugal. Portanto, terá que apenas competir internacionalmente. Portanto, alguém que queira competir na WNBF Portugal, a nível nacional, para também fazer internacionalmente, não poderá pertencer à mesa de jurados. Portanto, aí é assim como qualquer treinador esteja exatamente. Não pode ser. Aliás, se houver qualquer indicação de que existe ligação. Como? Ligação. Exatamente, alguma ligação que possa alterar o processo de avaliação, então aí vamos ter alguns problemas. Eu quando digo vamos ter alguns problemas, eu vou ter alguns problemas com a pessoa que está a fazer isso e a pessoa, tanto esse jurado como o atleta em si, não é? Se houver essa ligação, podem ser banidos de forma justificada. Sim, normalmente quando é esse tipo de promiscuidade, ela é bem patente na avaliação. Sim. Na pauta da avaliação, normalmente é muito dispar da mesa, exato. do restante da mesa, por isso. Ia ser fácil, porque normalmente, assim, é muito interessante, porque assim, dá para ver depois nas folhas, quando no final de cada prova, quando vamos fazer a soma da avaliação, dá para ver que a maior parte dos jurados está toda de acordo. Às vezes há ali uma situação, por exemplo, com o primeiro e segundo lugar, que preferiu o segundo lugar, outro preferiu o primeiro, mas dá para ver que realmente estão quase todos de acordo. Portanto, se houver alguma diferença, aí sim é motivo para realmente se abrir um inquérito, se for necessário, e verificarmos a situação. Portanto, assim, a escolha dos jurados não quer dizer que num evento sejam os mesmos jurados do que no próximo evento. Um jurado também pode ser convidado para fazer a avaliação de um evento num outro país, por exemplo. Mas, assim, não existe um critério padrão da pessoa que possa vir a ser jurado. Mas, de preferência, é assim, uma pessoa que já tenha até um conhecimento mínimo, que goste do desporto, não precisa de ser participante. Já é o suficiente, porque assim, a pessoa vai sempre ter formação. Portanto, assim, quanto mais conhecimento tem, melhor, sem dúvida. Depois, a partir daí, assim, nem que eu tenha que dar aulas de anatomia e fisiologia.
Sim, isso depois também fará parte do próprio crescimento da associação no Certo, país, sim, né? sim. Tudo acaba por se desenrolar a partir do momento em que as coisas, a máquina começar a calibrar, por assim dizer. Exatamente, certo. Ora, olá, boa noite, sou português, vivo na Inglaterra. Se quiser competir na WNBF Espanha, posso? Pode sim, tem que se inscrever connosco. Uhum. Ou seja, tem que fazer o registro na WNBF Portugal, comprar a anuidade no nosso website e depois então realmente tem que depois se informar connosco, ou seja, de preferência mandem-nos um e-mail antes e fazer então esse registro para poder ter, ou seja, da associação, para se registrar na associação e então dizemos a que competição desejam competir, a categoria também, eu acho que me tenho esquecido de dizer que tenho que dizer a categoria, Claro. que é para eu depois então poder informar a afiliação do país em questão, dizer, ok, nós temos 1, 2, 3 atletas que vão querer competir na vossa associação, portanto, durante estes dias ou em breve vão se registar e assim, isto vai haver uma comunicação entre a afiliação desse país e nós, que é para nós também podermos ter o resultado desse evento, ou seja, das Ok. classificações, porque nós precisamos de apontar isso tudo, nós precisamos ter a ficha do atleta, portanto, isso é todo o trabalho por trás que temos que fazer, mas sim, assim, não há qualquer problema, ele pode. Ele Sim, ou ela pode foi o que já tínhamos falado anteriormente em relação ao facto deste ano não haverem competições cá, mas quem se quiser inscrever nas competições noutros países terá que entrar em contacto convosco. Exatamente, Uh, exatamente. Preços das cotas anuais e de inscrição. Ok. Portanto, é assim, só existe um valor único anual, portanto, que existe, está no nosso site. De momento, portanto, para se tornar sócio, o valor é de 59 euros. Portanto, é assim, é um valor único. Portanto, a Sim, pessoa paga esse valor e não tem que pagar mais nada durante um ano. sim. Depois. Fica automaticamente apto a poder estar inscrito, a poder se inscrever sem pagar mais nenhuma taxa nas competições. Sem pagar mais nenhuma taxa nas competições, mas ou seja, porque depois cada competição tem o seu valor. Portanto, isto Claro. é o Ok, registro sim. da anuidade, ou seja, da associação. O registro da Da associação anuidade e depois cada competição tem um valor específico ou difere? Difere um pouco. É assim, isto cada afiliação e mesmo até connosco pode se tornar diferente. Isto porquê? Porque assim pode ou não incluir, aliás, o valor que nós temos agora até aqui, que é a Liga de Elite, que supostamente ia ser em 2021, temos que alterar, mas assim, certos valores podem alterar e isto tem que confirmar com cada país, não é? Tem que ver o que é que contém, porque assim pode conter já fotografias do atleta, pode conter já os testes Sim. de urina e do polígrafo, podem também conter o vídeo do show. Portanto, é assim, são coisas Há que há um valor médio que possas, mais ou menos, dizer um valor médio que possas dizer assim, aos geralmente atletas? ronda os 100 euros. Uhum. Geralmente. Ok. Agora, é assim, também depende se esse país, o evento, por exemplo, se há mais de um evento por ano, então aí pode haver redução de valor, que pode Sim. talvez ir de 50 a 100 euros, mas depende, sim, depende desses critérios que referi. Se Ok. inclui ou não testes, pronto, essa situação. Ok. Tenho aqui uma pergunta que tu eu acho que já respondeste. Quero ser atleta e júri, posso ser os dois, óbvio que impor provas em diferentes datas. Pronto, é tal situação que é assim, era uma questão de falarmos pessoalmente, de falar pessoalmente com essa pessoa. Eu peço desculpa porque não li a pergunta, portanto eu não sei o nome da pessoa, mas é assim, vai depender. É assim, teríamos que ver quando é que a pessoa, por exemplo, se a pessoa me disser, estou a pensar competir talvez só daqui a 2 anos. Pronto, então é assim, se calhar no primeiro ano, por que não? Pode ser Poderá júri, ser, sim, sim. pode ser júri, não há qualquer problema. Mas se lá está, quiser competir nesse primeiro ano que também quer ser júri, então aí temos que ver, temos que Sim, verificar. aí já.
Sim, sim. Sim, ainda por cima competir e ser júri na mesma, isso não dá, como é óbvio. Exato, é certo. Mas lá está, é assim, não impede nada a pessoa a vir a ter formação para vir a ser júri. Exatamente, Porque sim. não é algo mais para o Até currículo. porque eu acho que será gratificante e será muito bom até para a própria formação Uhum. e para a própria informação do atleta, para depois se desenvolver em palco. Ter a formação de júri é fundamental para saber Exatamente, saber o que é que nós. com que armas é que vai para a guerra e como é que pode jogar em cima do palco também, de acordo Exatamente, com aquilo que exatamente. aprendeu Aliás, de quem está em baixo a ajuizar. exatamente isso. Eu acho que até é primordial o atleta se informar de antemão quais são os critérios, não só nas poses, os critérios de simetria, a musculação. Aliás, eu peço desculpa, eu não sei se em português se diz muscularidade. Muscularidade, Muscularidade, exatamente. ok, certas palavras já me soam errado. Portanto, e até mesmo da roupa em si. Portanto, assim, se a pessoa já tiver este conhecimento, não é? Acaba por se tornar mais confidente em palco também. Confidente, não, confiante, peço desculpa, mais confiante em palco. Portanto, vai transparecer, lá está, essa maior confiança, poderá obter melhores resultados. Portanto, assim, se uma pessoa já vai com algo, por exemplo, basta a peça de roupa, ou seja, se a pessoa não sabia como é que seriam os critérios e falha nesses critérios, já é motivo para que possa ser desclassificado. Não é até Claro. ser desclassificado, mas já ter uma posição inferior que se calhar já não é suficiente para estar nos 3 primeiros lugares, por exemplo, só Sim, porque falhou sim, naquele critério porque não se informou antes. Portanto, é sim, muito sim, sim, importante realmente saberem todos os critérios, saber exatamente. como é que nós funcionamos, que é para não falhar em nada. Sim, sim. Ora, boa noite. Quais são os prémios para os vencedores? Obrigado. Ok. Obrigado, obrigado, Guedes. É assim, também é um pouco. Estão a faltar a palavra em português earlier, soon, não, nem se diz em português, muito cedo, ainda é muito cedo para Sim, estarmos a falar de prémios. Já falámos, no entanto, que é assim, realmente internacionalmente no Mundial existe um prémio monetário, normalmente até bastante interessante, bastante alto. A nível mais nacional, digo nacional, mas campeonatos internacionais, que tenhamos atletas internacionais, vai depender um pouco dos patrocínios e sim, dependendo era aquilo que também. estávamos a falar. Sim, Exatamente, da associação em si, porque assim, imaginemos que nós até temos imensos atletas que pagam as cotas em dia, a anuidade. Ou seja, esse bolo, esse dinheiro da associação, como já referi anteriormente, que somos uma associação sem fins lucrativos, ou seja, o dinheiro não vai para mim, portanto, esse bolo poderá eventualmente vir a ser um prémio monetário, de forma também a motivar um pouco os atletas. Mas assim, se uma pessoa também, se a associação não tiver ainda nessa fase, vai nos ser muito difícil, obviamente, porque nós sempre temos gastos com tudo o resto. E depois vai depender um exatamente. pouco dos patrocínios, do que é que eles também podem dar, ou seja, porque assim é uma ajuda que os patrocinadores dão, de forma nós a também fazermos a divulgação da marca e dos serviços, por exemplo. Portanto, isto é uma questão de negociação, que nós também ainda estamos nessa fase. Sim, sim. E também Ainda há muitas questões para clarificar, porque isso exatamente, e vai até fica depender de aqui o muitos fatores. apelo um pouco, porque assim, apesar de eu estar a contactar Sim. Um uma apelo das para as empresas que estejam interessadas em exatamente, em colaborar nos com a contactar, WNBF Portugal. Sim, 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 para exatamente. entrarem em contacto. E também foi, também nesse sentido, também de a live de hoje para se dar a divulgar um bocadinho a WNBF. Já há locais definidas para futuras provas ou ainda é um assunto prematuro? Se calhar é mais um assunto ainda. Sim, é assim, obviamente nós achámos que por bem seria melhor fazer em Lisboa, porque é mais central, até porque se Claro, tivéssemos atletas internacionais que desejassem competir no evento, seria mais fácil
porque pronto, também estão mais perto do aeroporto e tudo mais, mas o ideal, que é isto que nós futuramente vamos querer fazer, é poder distribuir um pouco os 2 ou até 3 eventos por ano, um pouco por Portugal. Wilda, desculpa interromper-te. Será interessante até a escolha dos eventos, visto que não haverão muitos no ano. Inicialmente, até se calhar, no primeiro ano, se calhar só um. Eu sei que é uma coisa que tem que ser feita previamente. Mas se houver um fluxo de inscrições de atletas em que uma percentagem seja de uma determinada região, será uma questão a colocar. O local ser de acordo com a maioria das inscrições? Talvez. E por que não? É assim, realmente é uma questão de verificarmos, se bem que realmente for muito em cima da hora, poderá ser complicado, porque o local é uma das coisas que sim. É óbvio. Que quase tentamos fazer na primeira fase do evento. Claro, e faz todo sentido numa fase... Eu ia puxar a brasa à minha sardinha, como o nortenho que sou, para puxar a competição para aqui para o norte, não é óbvio. Olha que realmente tive alguns atletas que me fizeram essa pergunta e alguns realmente eram do norte pessoalmente eu não tenho qualquer problema do ponto de vista do aluguer de espaços, certamente será mais baixo do que em Lisboa. Possivelmente, sim. É assim, e por que não? Mas realmente é uma questão de talvez o primeiro evento para já realmente ser um pouco mais central, ser na capital. Claro. E depois, a partir daí, até de forma a incentivar um pouco o turismo, se o Covid nos permitir futuramente, não é? Permitir um pouco o turismo para até atletas estrangeiros e por que não, não é? Portanto, claro, visitarmos um pouquinho os cantos de Portugal. Exatamente. A informação sobre os critérios de cada categoria estão no site? Eu posso realmente confirmar aqui, mas eu penso que sim. As categorias, eu tenho aqui o site aberto. Ok, não, ainda não estão. Ok, não. Erro meu. É assim, está aí porque tem brevemente em português, mas está o link para sim. A página oficial da WNBF, mas realmente ainda não está em português. Portanto, aí é um erro nosso que nós temos que atualizar isto rapidamente, porque poderá haver realmente pessoas que não estão muito à vontade com o inglês e realmente nós temos que traduzir. Portanto, a minha desculpa aqui live para essa situação. Claro. Esta pergunta, quais as categorias de peso em bodybuilding, eu creio que respondemos no início da live, depende da quantidade de atletas que estar inscritos em cada competição e aí será aberta a categoria consoante o número de atletas. Há um número mínimo de atletas, nas outras associações normalmente seria 3 atletas por categoria, o mínimo. Há um mínimo que normalmente é utilizado a nível internacional? Existe, sim. Se bem que normalmente esse mínimo pode variar um pouquinho, principalmente quando são os primeiros eventos. Portanto, existe alguma flexibilidade da WNBF de forma a que nós consigamos promover, porque imagina, claro, tipo do género, o nosso primeiro evento... por exemplo, porque Men's Physique geralmente é a categoria que nós temos mais. Tem mais gente, sim. Exatamente. Que dá para partir ali um pouco mais as pessoas por cada... Mas depois, por exemplo, em questão de bodybuilding ou até mesmo biquíni, porque às vezes as mulheres não se inscrevem logo, às vezes preferem esperar por um segundo evento. Então, às vezes o que acontece é termos 3, 4, às vezes 5... por exemplo, atletas para biquíni, e assim, às vezes no primeiro evento sempre conseguimos fazer o evento pronto, só com esses atletas, não há problema, mas nem sempre, isto é uma questão depois de falarmos com a WNBF nos Estados Unidos para confirmar se damos um Procard ou não. Portanto, é a situação de termos um número mínimo de participantes para conseguimos dar o Procard, mas pronto, existe alguma flexibilidade que assim, eu não quero estar a dizer sim ou não,
claro. Sim, Porque sim, sim. nós conseguimos, portanto, para já não existe assim um número mínimo, mas também não vamos só fazer com um ou dois. Pronto, é basicamente. Exatamente. Sim, 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 sim. Ahm, Hilda, não te vou tomar, não te vou tomar muito mais tempo e agora a última pergunta Sim. vou ser eu que te vou fazer e pegando naquela questão do atleta que me deu a conhecer um bocadinho mais a mim e a muita gente aqui em Portugal. Seguimos muito o bodybuilding também no Brasil. Uhum. Em relação ao Caio Botura, que competia natural, ele vive é brasileiro, mas vive nos Estados Unidos. Ele competiu natural durante algum tempo. Temes, enquanto presidente da WNBF Portugal, temes que aquilo que se passou com o Caio nos Estados Unidos possa ser aquilo que se vai passar um bocado, ou se já tens conhecimento em outros países, se isso acontece, temes que a WNBF seja a porta de entrada apenas para muitos atletas que depois pretendem dar o salto de naturais para hormonizados? Essa é outra excelente pergunta. E não é que uma pessoa tema ou que tenha receio, é mais no sentido de se for essa a opção da pessoa, é assim, Sim. uma pessoa respeita, não há problema. Mas realmente ficamos um pouco tristes porque Claro. é assim, vemos crescer um atleta, damos apoio. E basicamente, portanto, é assim, acaba por ser uma questão um pouco de bom senso também do atleta Exatamente. e de contribuição, porque lá está, assim, se nós queremos apostar, se nós estamos a fazer uma associação de querer criar uma equipa profissional para até podermos ajudar monetariamente esse profissional a participar no Mundial, a vir a outros eventos internacionais, não é? Para representar o nosso país. Ou seja, claro que nos vai custar que esse atleta deixe de pertencer a nós. E nem é só, não é só pertencer a nós, mas basicamente largar todo este objetivo que a WNBF quer trazer, que é o bodybuilding natural, e de repente realmente se tornar não natural. Portanto, é assim, é algo que realmente nós não queremos, mas é assim, a pessoa é livre de fazer aquilo que ela quiser. Claro. Isso acontece muito lá fora, tens conhecimento É de assim, muitos casos? Acontece muito? é É uma prática corrente ou é excepcional? É excepcional, não é uma prática corrente. Eu estou a falar em termos da nossa associação WNBF, não sei Sim. como as outras associações funcionam, mas já falámos isso com o presidente da WNBF nos Estados Unidos e às vezes assim, uma vez por outra, ele realmente refere, diz, olha, pronto, é chato, mas tivemos um atleta, e eles, nos Estados Unidos, têm muitos atletas registados, e às vezes, temos aqui um atleta que era ótimo, isto e aquilo, e olha, resolveu mudar para o outro lado. Mas assim, é Claro. algo que uma pessoa não controla, porque assim, depois também acontece o contrário. Demora um pouco mais, porque assim, nós temos aquele critério de estar algum tempo sem usar, não é? Mas depois também temos atletas que dizem, olha, já não tomo substâncias, por exemplo, há 5, 10 anos e de repente agora, olha, quero competir naturalmente, pronto. E assim, eu acredito, por exemplo, no caso do Caio, que porque assim, não existe a WNBF no Brasil ainda. É muito Não, ele competiu sempre nos Estados Unidos. Aliás, ele... ele sempre nos Estados Unidos, ele namora nos Estados Unidos. Ele apenas e só tem. Ele é muito mediático. Ele é muito mediático, o canal dele no YouTube é muito mediático, ele tem um podcast, inclusive, e pelo mediatismo acabou por também ir e querer ter a opção de, porque eu não tenho a certeza, mas eu acho que ele conseguiu o cartão profissional, ou estava prestes a conseguir o cartão profissional, então pronto, achou que naquele patamar já teria conquistado tudo, ele foi campeão algumas vezes, e já teria conquistado tudo, então decidiu optar como um processo natural, entre aspas, né? Passa a expressão, um processo natural na carreira dele. Talvez também elevado muito pelo mediatismo em torno do nome dele, porque ele levantou durante muitos anos a bandeira do culturismo natural, foi até um dos precursores principais em língua portuguesa do
culturismo natural, e deu a conhecer num documentário que eu não sei se tu já assististe, mas se não assististe, eu recomendo que assistas, porque está efetivamente muito bem feito, muito bem conseguido a parte dele. E que mostra todo o processo até à competição. Mas também eu creio que terá sido muito levado pelo mediatismo e pelo apoio das próprias marcas, que as marcas, nomeadamente de suplementação, roupa e por aí fora, para já, na sociedade ainda está a ser mais apelativo o auxílio a atletas hormonizados. Acaba por estar tudo muito ligado. Está aqui a Marta a dizer que ele conseguiu sim o Procardio. Obrigado, Marta. Obrigado, Sérgio. Várias pessoas que responderam. Sim, a Marta está aqui a dizer, sim, é verdade, foi a própria médica que aconselhou a terapia de reposição hormonal, e então ele nessa ponte em que a médica aconselhou a fazer a terapia de reposição hormonal, ele aproveitou o gancho e deu o passo. Eu pessoalmente não acredito que terá sido só esse o motivo, foi mesmo uma opção, foi mais chamativo, mais apelativo para ele. Esta situação que nós temos que avaliar, porque assim, eu assim, não me comparo, obviamente, não estou nesse nível, ali estou num nível um pouco menor, em que tive também patrocínios e representei, por exemplo, países como as Filipinas e a Malásia numa outra categoria de provas, que são provas de performance. Em que tinha também patrocinadores, pronto, e assim um mediatismo um pouco mais local. E acaba por nos puxar para aí, pronto. Porque assim, nós temos que mostrar conteúdo social para pôr nas redes sociais, para poder alimentar esses patrocínios. Portanto, assim, visto se for realmente uma pessoa que já ganhou tudo naquela área, ou seja, acaba por ser um pouco estar ali, não conseguir atingir mais naquela área, e poderá querer ir para outra só pelo facto de ter conteúdo. Agora, assim, não digo que não, que certas situações venham naturalmente a trazer um desequilíbrio hormonal, porque acontece principalmente em mulheres. Sim, é muito comum, é muito comum. É muito comum isso. A restrição calórica inibe bastante. Óbvio. Por si só. Portanto, acredito que haja também muito mais, e que a situação diamédica tenha sido uma desculpa que pode até ter sido real, não é? Isto é uma questão. Sim. Não, eu creio que ele mostrou exames. Eu creio que ele mostrou exames em que a testosterona estava muito baixa. Embora seja sempre muito estranho vermos uma pessoa de 20 e tal anos com testosterona com níveis assim tão baixos. Pode ser mesmo mais uma questão. Mas é possível, é possível. Exatamente. Pronto, exatamente foi o que a Marta está a dizer, que é um conjunto das duas coisas. Portanto, há muita coisa que pode resultar nesse sentido. Portanto, assim, não é só, por exemplo, se for uma pessoa mais comum, que não tem uma rede social por trás a puxar, que se sinta feliz no papel de atingir um Procardio e de ser a cara do país. Sim, ele é muito mediático. O canal dele, eu não quero estar em erro, mas o canal dele seguramente deve ter mais de 1 milhão de inscritos. Pois, há muito peso por trás. Há muito peso ali. Portanto, sim, há muito peso por trás. Ele é um gerador de conteúdos também para a internet, então acaba por depois chegar ali numa altura. Se bem que isso é sempre contornável, há sempre. É uma questão, lá está, é aquilo que eu falei em relação à minha opinião, é uma questão de opção. E pronto, foi a opção dele e teremos certamente que respeitar, assim como todas as outras pessoas. É uma questão, por exemplo, eu vou dar isto só também para falarmos deste assunto. Falámos, por exemplo, do Cristiano Ronaldo. Certo? Assim, nós sabemos que o futebol, a nível antidoping, é muito, mas muito, muito complicado. É assim, não dá ali volta a dar, e que também, assim, se um atleta for apanhado, ou seja, já estamos a falar em termos profissionais. Claro que em termos regionais ninguém nos vai fazer testes, não é? Porque estou a falar de termos regionais, pronto, ali de uma regiãozinha do interior, ninguém vai fazer testes a quem joga futebol. Mas
a um jogador profissional, tem que ser feito. E neste caso é assim, o problema é que no bodybuilding, como existe muita opção, não existe regulação a nível mundial, nem olímpico, nem comitês que façam a lei estar toda de acordo. Então existe mais essa opção, porque pronto, lá está essa opção, não existe no futebol. Não existe um futebol em que, ok, não, então agora é assim, ok, já atingi tudo no futebol a título natural, já atingi tudo, então agora vamos lá ver como é que eu vou fazer o futebol se tomar doping. Hormonizado. Tipo assim, sim, exatamente. Sim, sem dúvida alguma, é uma ótima analogia. Sem dúvida. É um pouco por aí. Claro. Pronto, Will, olha, não te vou tomar mais tempo. Eu agradeço imenso o facto de teres estado aqui, visto até porque aí é mais uma hora do que aqui em Portugal, né? Então aí ainda é mais tarde, por isso, muito obrigado por ter estado aqui a esclarecer e a estar disponível para responder a todas as perguntas do pessoal. E espero, sinceramente, que a WNBF tenha tudo para correr bem. Da minha parte, farei a minha parte enquanto treinador para que os atletas que tenham essa opção, porque assim, eu como treinador acho que a opção tem que ser sempre do atleta e não do preparador, porque é o atleta que vai subir a palco, apenas e só o treinador tem que se munir do conhecimento ou falta dele para direcionar o atleta para a competição. Por isso, da minha parte, enquanto preparador de atletas e treinador, direcionar para quem pretende competir na vossa federação para o fazer e estar disponível sempre aqui para divulgar a modalidade, porque sendo hormonizado ou sendo natural, o desporto chama-se culturismo e tudo pelo culturismo e pelo crescimento desta modalidade que tão mal vista é muitas vezes na sociedade e todos nós, discutindo mais ou menos, todos nós que já competimos e os que competem e que ainda vão competir, o esforço e o estilo de vida é exatamente o mesmo. Apenas têm uns optam por não ter ajudas externas ergogénicas, outros optam. Por isso, da minha parte, conta comigo se for necessário ajudar para organizar também algum seminário aqui na Zona Norte, algum tipo de formação. Podes contar comigo, tenho alguns conhecimentos dentro da área, por isso estou completamente ao dispor para divulgar os eventos da Federação e para colaborar também, está bem? Eu agradeço imenso o convite, digo isto novamente, agradeço a tua disponibilidade e digo isto também, vou já fazer pronto assim um apelo, porque depois também já vai ficar gravado, que é assim, em termos de patrocinadores, em termos de pessoas que, de alguma forma, se bem que já tivemos algumas pessoas realmente que se disponibilizaram, e eu agradeço, porque às vezes não consigo responder pronto, a todas, nem na altura que eu quero, porque depois também quero responder com mais calma, porque são assuntos que querem uma resposta maior. Mas sim, pessoas que queiram fazer parte da associação a título de ajudar. Eu digo isto porque assim... isto também para as pessoas terem a noção que assim, é uma associação que está a crescer, certo? Mas também é um pouco pessoal. Isto não é, ou seja, nós não temos investidores ricos por trás. Exatamente. Isto está-nos a sair tudo do bolso, basicamente. Ainda não temos muitos inscritos, está a ir com calma, óbvio. Portanto, é assim, às vezes eu sei que as pessoas querem ver as coisas andar para a frente, querem ter o evento. Nós também queremos, eu mais que todos quero isso também, e é isto só para dizer que assim, se alguém também quiser ajudar, fazer parte e tudo mais, eu agradeço imenso. Estamos dispostos a realmente a fazer parcerias e a tentar, porque assim, se realmente todos ajudarem um pouco, isto realmente vai para a frente um pouquinho mais fácil. Exatamente. E pronto, é assim, lá está, é pelo amor ao desporto, é pelo amor ao culturismo. Exatamente. E pronto, isto foi só para dizer, para explicar a situação, porque assim, eu não sou rica, não temos investidores. Eu acho que nenhum personal trainer é rico, eu falo por mim, só se for de espírito. Exatamente. E já vai fazer 18 anos de área e não sou rico, ainda não sou e acho que nunca vou ser.
Por isso. Exatamente, somos ricos espiritualmente e, portanto, assim, isto é mesmo pelo amor ao desporto e, portanto, assim, estamos todos juntos, basicamente, Exatamente. de uma forma ou de outra, é para divulgar e fazer com que a família cresça um pouquinho mais. Portanto, é mais nesse sentido. Portanto, eu agradeço a todos os que, às vezes, de forma até um pouquinho mais negativamente, me chamam a atenção. Eu agradeço isso porque me põe um pouquinho os pés mais na terra e ajuda-me a verificar certas situações que ainda têm que ser resolvidas. E agradeço também aqueles que me dão ideias e que estão dispostos a ajudar. Eu, às vezes, parece que não os deixo ajudar, nem é só porque não é não deixar, mas é porque há outras situações que têm de ser resolvidas primeiro, em termos Claro. legais, coisas Claro. que outros não podem tratar por mim. E não é o facto de eu também estar longe, isto só também para ficar claro, porque já tive semanas em Portugal e não consegui tratar de nada, porque este foi o pico de Covid. Portanto, estamos a aguardar mais talvez um mês, quando as coisas começarem mais para o final de abril e aí de voltar. Sim. Eu creio que os atendimentos nos setores do Estado estarão, não presencialmente para já, mas estarão a funcionar daqui a um mês e meio, mais ou menos, em pleno quase. Esperamos que sim. A advogada também está a tratar dessa situação, portanto, sempre que houver novidades e for possível, nós estamos a par disso e pronto, vamos fazer os possíveis. Mas lá está. É assim, por mais que as pessoas queiram ajudar em certas áreas, não podemos sem ter certas coisas feitas, certos assuntos tratados. E daí que nós tínhamos que adiar para 2022, porque não há hipótese de tratar de um local para o evento sem termos licenças. Portanto, claro. Precisam ali de um. Estão a precisar até também para dinamizar a própria rede social da associação, né? Precisam daquele gatilho com maior sustentação para poder dinamizar dessa forma. Exatamente. Daí que eu entendo as perfeitamente. pessoas fazem perguntas que eu fico, ok, eu vou responder esta semana, mas esta semana não tenho resposta, depois na outra semana estou à espera de uma reunião que me foi adiada, então eu às vezes fico, pronto, semanas sem responder porque eu não tenho resposta para dar quase e custa estar sempre a dizer não, sim, vai ser feito em novembro e depois de repente, não vai ser feito. Não vai, sim. E custa-me isso. Mas pronto, isto só para dizer que eu agradeço a tua ajuda, hei de usá-la, portanto vamos estar em contacto, assim como outros que se disponibilizaram, eu hei de entrar em contacto novamente, e pronto, e aqueles que se querem associar a nós, patrocinar, pronto, é uma questão de nos contactar e nós verificamos cada caso, pronto. E certamente vai ter tudo para andar e para andar bem. Sim, Hilda, mais uma vez, uma boa noite, um bom descanso e até breve. Obrigado. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado.